Podcarro a diesel, um segmento especial do Podcarro para picapes e veículos de grande porte, com Rodrigo Tavares e Flávio Domingos. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo, e no programa de hoje, como você já pôde ouvir pela vinheta, se trata de mais um Podcarro a diesel, o quadro do Podcarro onde a gente traz todos os assuntos relacionados aos comerciais médios, pesados, a tudo relacionado neste mundo maravilhoso do combustível mais barato do Brasil, apesar do preço completamente absurdo de hoje, mas é óbvio que eu não posso... Hoje bateu R$ 5, hein? Meu Deus do céu, eu não tenho nem estrutura para falar sobre isso, mas eu não quero gastar o programa inteiro falando disso, então vamos direto ao que interessa. Estamos mais uma vez com a presença dele, o homem, o mito, a pessoa mais indicada num raio de 8.000 quilômetros para falar de diesel, tá? Senhoras e senhores, o diretor artístico do Grupo Podcarro de Comunicação, meu grandíssimo amigo, Flávio Domingos. É isso aí, cara. Mais uma vez estou aqui. Com uma entrada dessa, com uma apresentação dessa, eu tinha que estar vestido de terno. Mesmo que ninguém estivesse vendo isso, eu tinha que estar vestido de terno. Mas é isso aí. Exatamente, a gente... Estamos aí para falar mais uma vez sobre caminhão velho e caminhonete poluente. Como era de se esperar, infelizmente a gente ainda não tem o orçamento necessário para fazer todas as pompas e circunstâncias que todos aqueles que fazem parte do Podcarro ainda não podem ter. A gente ainda está tendo aí esse problema do baixíssimo, quase nenhum orçamento. O Flávio está gravando do alto de uma pirambeira, diretamente de Maracanaú, no Ceará, e eu tô aqui no Rio de Janeiro. Então a gente vai fazer o possível pra gente levar até você mais uma semana, mais um episódio maneiro desse mundo maluco que envolve tudo relacionado ao diesel, beleza? Só que, antes da gente passar pro tema de hoje, que é um tema bastante, assim, bastante conteudista, bastante maneiro, eu quero lembrar você o seguinte: siga o Podcarro nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, é @podcarro. Você sempre vai encontrar a gente lá, a gente avisa quando sai os programas novos, você jamais vai nos perder de vista. Lembrando o seguinte também, tá ouvindo pelo YouTube? Primeiro, muito obrigado. Segundo, deixa o seu curtir, isso vale ouro pra gente. A gente tem a oportunidade de crescer, de aparecer em mais TLs, em mais pessoas, em mais lugares. Então, quanto mais pessoas ouvirem Podcarro, melhor para nós. A gente apresenta essa pequena maravilha que é o seu Podcarro, o seu entretenimento automotivo de sábado. E se você ainda não segue a gente, vai lá, segue. Se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, não esquece de curtir, não esquece de comentar. Passe a palavra adiante, compartilhe. Mais gente tem que conhecer esse nosso esforço semanal para levar você as informações e as groselhagens automotivas que você merece. E se você acha que o seu tempo no Podcarro, ouvindo a gente, conhecendo o que a gente tem para te falar, é um tempo bem gasto, e você quiser fazer qualquer doação pra gente manter o programa, podcarro@gmail.com é o nosso Pix, a gente aceita qualquer valor. Mais pra frente a gente vai fazer um apoia-se, então se você quiser ajudar com qualquer quantia a manter essa grande família que é o Podcarro, a gente vai entrar em contato, a gente vai mostrar a você como é que funciona. Enfim, papo que vem mais pra frente. E sem mais... É isso aí. Aceitamos disco vinil da Sula Miranda. Exatamente! Você aí que tem uma quinquilharia velha e quiser presentear este quadro extremamente caminhoneirístico do programa, a gente aceita de muito bom grado, tá? Quiser entrar em contato com a A gente, gente aceita caminhão também, viu? Se quiser passar um pro meu nome aí, não reclamo não. vocês estão vendo que aqui não existe tempo ruim, a gente aceita qualquer negócio. Bom, lembrando que se você quiser mandar qualquer coisa também é podcarro@gmail.com, tá? Manda e-mail pra gente que a gente conversa. Vamos lá! O assunto de hoje é mais uma linha do tempo. Mais uma vez eu não poderia fazer isso sozinho, então nós escalamos apenas os nossos profissionais, ou o único que a gente tinha, para falar sobre uma das coisas mais, eu diria, míticas, mais brasileiras possíveis. Seria este o maior ícone sobre rodas brasileiro, acima do Fusca, acima do Chevette, acima da Towner de cachorro-quente? Sim, meus amigos, hoje a gente está falando de um verdadeiro guerreiro das estradas, aquele que continua na labuta mesmo depois de anos de ter sido deixado de ser fabricado, que é ninguém menos, ninguém mais do que o Mercedes-Benz 1113. Mas, como eu imagino que você deva saber, a gente sabe que não é apenas o 1113, existe toda uma linha, toda uma gama por trás dessa longeva família de caminhões Mercedes-Benz, e hoje a gente está aqui para falar exatamente
disso, então, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa, tá? Flávio Domingos, por gentileza, nos conte qual é a história, qual é a magia, qual é o grande misticismo por trás do Mercedes-Benz 1113. Então, cara, o 1113, e salvo as variações, na, ela ficou conhecida como Fusca dos caminhões, para você ter ideia, né, da fama do quão ele se popularizou aqui no Brasil. Isso não é à toa, eu vou explicar o porquê. Para começar, a gente tem que buscar a história de como a Mercedes-Benz entrou aqui no Brasil. Ela veio em 1953, só que como acionista, sabe, como uma empresa investidora. Ela só veio trazer o primeiro semipesado nacional em 1956, com o caminhão chamado L302, 312, desculpa. Essa era a nomenclatura, que é apelidado de Torpedo, o nome desse caminhão, porque ele era, ele começava com uma cabine fina, sabe? Era meio afinado o design dele, meio estreito, né? Essa é a palavra. Assim, no começo do design, e ela ia se alongando, e enfim, era o caminhão mais moderno da época e apelidado de Torpedo. Aí, em 1958, a Mercedes trouxe o primeiro frontal, o primeiro caminhão de cabine avançada, né, que a gente chama, que é o LP 321. Foi aí que começou a hegemonia de mercado da Mercedes-Benz, porque em 1964 veio a série AGL, que é a cabine do 1113, né, que a gente conhece hoje. E o primeiro modelo foi o L1111, que tinha o mesmo motor do LP321, que era o OM321, né, com capacidade de carga máxima de 11 toneladas e tinha 110 cavalos de potência, mas era um caminhão que a gente compara com os de hoje em dia e não pode nem ser chamado de caminhão, é caminhonete, né, comparado com os caminhões de hoje em dia. Mas era o que tinha, né, na época, e era o caminhão mais moderno em termos de engenharia, de potência, enfim. Ele tinha esse motor, o M321, e tinha um câmbio de marcha sincronizado, 5 marchas já. Que luxo. E ele foi oferecido. Hã? É um luxo, né? Um luxo, na época, não tinha nem banco direito, mas e ele foi oferecido em diversas versões. No chassi que a gente chama de LK, né, que é o chassi encurtado, para caçamba, né, o basculante. O LS, ele foi para LS, né, LS é cavalo mecânico. E tinha a versão 4x4, né, muito utilizada em canavieiro. E ele tinha o diferencial de todos os outros caminhões da época. O terceiro eixo opcional, né, o famoso caminhão truque, né, que a gente chama, que é aqueles de 3 eixos, né, que aumentava bastante a capacidade de carga dele. Já ia para 14, 15 toneladas, e se você botasse 20 mil quilos em cima dele, ele levava. Só não podia pegar trecho de subida, né, e se pegasse tinha que subir de ré, mas levava. Deve ser bem sofrível, né? Sim, na época o cara tinha que ser, além de caminhoneiro, ele tinha que ter uma persistência assim, descomunal. Mas enfim, vamos lá, continuando. Aí, em 1970, foi quando começou a trajetória do 1113, que a gente conhece como Muriçoca. Nesse ano, foi lançado um outro motor. Ele substituiu o OM321. Esse motor foi o OM352. E o 1111 deu origem a quem? 1113. E os mais pesados, né? Lançados em seguida, que foi o 1313, o 1513 e o 2013. Inclusive, Eu espero que. deixa eu só. Não, pode falar. Deixa eu só te fazer uma pequena interrupção aqui. Inclusive, eu quero deixar até uma dúvida minha clara pra galera aqui, de repente pode ser a dúvida de vocês. Quando você fala 1513, 1313, essa nomenclatura, essa numeração
que condiz as carrocerias e motores. O que ela é exatamente? Do que são Eu já ia esses falar dois números sobre na isso. frente? Eu já ia falar sobre isso, cara. Foi uma pergunta em muito boa hora. Então, em se tratando de Mercedes-Benz, os dois primeiros números, né, ele faz correlação à capacidade de carga do veículo. E os dois últimos números, ele faz a correlação referente à potência. Então, 11 e 13 quer dizer que ele saía caminhão toco, né, dois eixos, com capacidade de carga de 11 toneladas e com motor de 130 cavalos. E aí por diante. 13 e 13, capacidade homologada, né, de 13 toneladas e 130 cavalos. 15 e 13, 15 toneladas, 130 cavalos, né? E por aí vai. Enfim, em 71 foi lançado um outro modelo para compor a linha de caminhões, que foi o 2213. Ele era um traçado 6x4. Traçado, quando eu digo, é que ele tinha tração nas quatro rodas, né? Enfim, com um eixo truque erguido. E em 72 veio um outro motor, o OM 355/5. Esse barra 5 significa que ele é 5 cilindros. E ele equipava o cavalo mecânico 1519. E é outra lenda. Ele foi apelidado de brejeira, porque ele era muito utilizado nas madeireiras, lá pelo Amazonas, pelo Pará. No norte do Brasil, ele era muito usado dentro da floresta, dentro dos canaviais, justamente pela capacidade de carga dele, pela capacidade de tração. Era um caminhão que basicamente entrava e saía de qualquer lugar sem nenhum maior problema, entendeu? Era uma máquina praticamente perfeita. Enfim, lá para 1975 veio o motor OM352 ganhou uma versão turbinada, ou seja, até de 1970 até 1975 esse motor OM352, o que equipou 1113, 1313, etc., ele era maçarico. Quando a gente fala de maçarico, na questão do diesel, é que ele era aspirado, né? E a versão turbinada, ela veio para melhorar a eficiência e a economia. O turbo, a turbina, né? O sistema de turbina e tal, que a gente conhece nos carros de passeio, né? Como uma peça de preparação. Nos motores a diesel, eles geralmente vêm justamente para trabalhar em conjunto com a eficiência e a economia. Então, o diesel tem mais esse pontinho aí para conta que o turbo, ele além de aumentar a potência, ele aumenta a economia e o custo-benefício total, entendeu? Isso é muito legal. Enfim, essa versão turbinada do 352 daria origem a novos caminhões na linha, que era o 1516 e o 1316. Então vocês podem perceber aí, né, pelo que eu disse lá das nomenclaturas, que o turbo ele aumentou a potência do motor. Então agora ele já tinha 160 cavalos, né? E salvo as versões especiais, né, cedidas para o Exército Brasileiro, que inclusive foram encomendadas para a Mercedes-Benz pelo próprio Exército Brasileiro, que era o LG 1519 e o LG 1819, com tração 6x6 e a que era fornecida pela Engesa. Então, a Mercedes-Benz trabalhava em conjunto com a Engesa na parte de trem de força, né? Parte de diferencial, de tração, juntamente com o Exército Brasileiro também, né? Como fornecedor de veículos. Aí, passou-se o tempo, né? E os caminhões foram ganhando mais popularidade ainda, e até que em 82 a Mercedes-Benz decidiu dar uma reestilização em toda a linha, né? Agora os faróis redondos davam lugar a quatro faróis retangulares e uma grade imponente de plástico, sabe? Essa versão ficou conhecida como cara preta, justamente pela parte predominante da frente, né?
ser toda de plástico preto e um para-choque mais largo, que também era pintado de preto. Então, ficou conhecido como cara preta. E curiosidade, ó, nessa época, na década de 80, como a maioria de vocês sabem, teve aquele incentivo governamental e midiático para promover um novo combustível, que era o qual? O etanol, que atingiu todos os lados da indústria automotiva. E como alguns de vocês devem imaginar, né, nem os caminhões escaparam disso, Meu Deus, né? lá Até vem. que em 19... Lá vem, meu amigo. Você já achou que só porque era os I3 eu não ia falar disso? Mas com certeza eu vou falar. Mas assim, eu Enfim, tenho até que botar uma nota no meio disso aqui, porque já existe na pauta, pra gente falar em programas futuros, sobre esse completo devaneio, essa loucura que foram caminhões movidos a álcool. Inclusive, o mito do Chevrolet Canavieiro vem aí, tá? Mas isso é assunto pro próximo programa. Por favor, Flávio, continue. pois é. Em 84, a Mercedes teve a ideia mirabolante de pedir lá na central de engenharia para desenvolver um motor a álcool utilizando aquele OM352 a diesel como base. Você imagina a loucura, né, do cara chegando lá, os engenheiros lá achando que ia ter um dia tranquilo de trabalho, e chega lá sei lá, um relatório falando, ó, nós precisamos de um 352 a álcool. Eu, se fosse dessa engenharia, eu tinha me demitido e ido para Scania, e que se lá. Mas enfim, continuando. Esse 352 a álcool aí, ele tinha 150 cavalos e equipou dois modelos de caminhões, o L2215 e o 2216 6x4, né? E eles eram utilizados dentro das fazendas de cana-de-açúcar. Era só isso mesmo, né? Era levando a carga e utilizando a carga como combustível ali, né? É tipo o carro do professor lá do De Volta para o Futuro, né? Que ele para nos cantos, bota lixo em cima. Sim, claro. No caso desse caminhão aí era a cana-de-açúcar, botava lá direto, né? Enfim. E como vocês podem imaginar, isso aí não foi para frente, assim, mas a decadência disso aí já estava estampado, porque o custo-benefício era praticamente zero. Os motores a álcool, esses motores a álcool aí, eles não tinham um torque muito alto, né, para carregar 22 toneladas, né, como era a tara máxima deles, né, e eles tinham um torque muito inferior ao 352 a diesel. E outra, e o principal, né, que vocês devem estar pensando, quanto que um carro desse, um caminhão desse fazia por litro? Não fazia nem 1 quilômetro por litro, pra você ter ideia. Fazia tipo 300 metros com 1 litro. Mas enfim, passado esse devaneio aí, outra curiosidade, né? Outra parte. A Mercedes-Benz, ela decidiu exportar o modelo nacional da nossa cabine, né, da GL nacional, para outros países da América do Sul, para os Estados Unidos e para o Canadá. Isso explica o porquê de vocês estavam rodando assim nos grupos de Facebook ou pelo Instagram e vocês vê aquelas páginas que posta flagras, sabe, de carro antigo, carro abandonado, essas coisas. E de repente você vê um caminhão que você vê todos os dias nas ruas aqui do Brasil, né? Você vê lá nos Estados Unidos, você não entende nada. Então foi por isso que a Mercedes-Benz exportou o 1113 nacional para lá. E eles iam com câmbio automatizado, viu? Mentira. Eles iam para lá e eles eram montados lá com câmbio automático, meu amigo. Meu, Era outra vida. meu Deus do céu. Esses caras querem mais o quê, cara? Ainda tem a cara de pau de falar que a gente não faz coisa de qualidade. Ó, os Estados Unidos, ó. Forte abraço, Velho. seus trouxa. Vamos lá, continua. É isso aí. Valeu, valeu. Enfim. Aí veio a linha de 1987, né? 1313, 1513, 1319, né? Davam lugar aos novos 1317 e 1517. Como vocês podem perceber, o último algarismo aí da nomenclatura mudou, né? Justamente porque o 352 passou por melhorias na motorização, né? Que passou ele para 170 cavalos. E vale lembrar, nessa época, a Mercedes-Benz já estava desenvolvendo um novo motor.
né, que viria a ser o OM 366, mas nessa época aí tava tudo por debaixo dos panos, testado pela Mercedes-Benz, sendo oferecido, né, carros com a nomenclatura 1317 e 1517, com esse motor 366, eles eram oferecidos a frotistas selecionados pela montadora. Então, naquela época, para contextualizar, assim, naquela época, tinham frotistas utilizando caminhões 0 km, Mercedes-Benz, com motor de teste, tudo por debaixo dos panos. Então é muito legal saber disso, né? Porque hoje em dia tudo mudado, né? Eles têm áreas de teste, levam 3, 4, até 7 anos para eles lançarem um motor novo, né? Devido a tanto de teste que tem que fazer, saber se tá tudo dentro da especificação de leis de meio ambiente, aquela coisa toda. Naquela época não, jogaram lá dentro do cofre do motor do caminhão e falaram, ó, você quer esse caminhão? Nós estamos prestando. Foi isso. Enfim, aí em 88, olha o contexto histórico do negócio. Em 1988, a Mercedes resolveu renomear os últimos modelos, né? Por exemplo, o 1113 virou 1114 e assim por diante. O 1313 virou 1314, o 1513, 1514. Mas você sabe por que que aconteceu isso? Porque naquela época, né, vocês que sabem mais um pouquinho de história, teve um congelamento dos preços dos produtos da época, né? Então, não podiam reajustar o preço de um produto que já estava no mercado, né? Como acontece hoje, né? Apple lançando iPhone 13 aí com a mesma coisa. Aí, ó, aprendeu com a Mercedes-Benz. Eles resolveram lançar um produto novo, com as mesmas características. Então, sabe aquilo da nomenclatura que eu falei? Né? Do 1113 ter uma tara de 11 toneladas e 130 cavalos, Sim. não acontecia que o 1114 tinha 140 cavalos. Ele ainda tinha 130 cavalos. Foi só o nome da nomenclatura que mudou, entendeu? Meu E eles Deus, que fizeram isso. vergonha! Sim, eles fizeram isso, cara, para poder reajustar os preços do caminhão, entendeu? Então eles lançaram um produto que já estava no mercado, relançaram, entre aspas, né, para poder mudar o preço. Foi só por isso. Isso é um absurdo, olha só. Inclusive, é por causa disso que eu vou instaurar agora um momento denúncia. Momento denúncia. Que é o seguinte: eu considero isso a denúncia com 40 anos de atraso, mas vai assim mesmo. Olha só, isso é absurdo. Isso é uma prática que está sendo feita no Brasil até hoje, tá? Vocês estão mudando o nome de carro aí para eles parecerem uma coisa nova, mas eles não são, eles são restos mortais de coisas que vocês estão empurrando na gente há um tempo, tá? Vocês acham que a gente é trouxa? A gente não é trouxa não. Esse programa aqui é denúncia, tá? É só no nosso? Não, não é só no nosso. E eu não quero nem saber se da Teneuses. Denúncia, denúncia ao vivo a Mercedes-Benz e a Autolatina. Enfim, Ô, vamos lá, let's que the ô, ô, bridge. olha só. Tu não vai falar da Autolatina no meu turno, não, parceiro. Tá achando que isso aqui é bagunça? Olha só, hein? Enfim, Enfim, vamos lá, vamos lá. descompostura, que Ânimos absurdo. mais calmos, continuando. A série AGL foi a mais vendida do Brasil, né? Como vocês sabem, ela era o conhecido como o Fusca dos caminhões, né? E eles foram produzidos, como que a gente sabe de dados, assim, mais de 250 mil unidades, né? Sendo 11 e 13 responsável pela maior parte dessas vendas. Por quê? Já que era o caminhão de entrada, né? Vocês me perguntam, já que tinha 15 e 13, né? Que já vinha trocado de fábrica e tal. Porque o 11 e 13, meus amigos, ele tinha o básico do básico. O que fazia dele pau pra toda a obra. Era um caminhão barato, era o caminhão mais barato que tinha. Ao mesmo tempo, né, que ele não tinha nem banco direito, ele também levava a fama, né, de Mercedes-Benz, de não quebrar, né, de ser um reloginho, aquele motor ali, se você trocar óleo e filtro, aquilo ali roda mais de 1 milhão de quilômetros de distância fácil, meu amigo. Então, cara, era por isso que o 1113 foi o mais vendido do Brasil. Até que, né, todo o sucesso
tem um período de ascendência, né? De normalização e de decadência, né? Infelizmente. Aí, em julho de 1989, começaram a ser lançados novas cabines, a da linha HPN. Você sabe qual era essa linha HPN, Rodrigo? Era aquela cabine bicudinha do 1620, sabe? Sim. Mas isso já é outro capítulo da história, né? E vinha com os novos modelos, né? 1214, 1414, 1418, 1614 e 1618, que já vinha com o M366 que estava em testes, entendeu? E um adendo aí, você às vezes vê pela, assim, quem procura caminhão no LX, né? Os malucos procuram caminhão no LX, né? Autocrítica aí. Você às vezes vê 1113 com o M366, sendo que você sabe que o M366 só saiu nessa série, né? Oficialmente ele só saiu nessa série HPN. Aí você se pergunta, será que esses caminhões, né, dessa série AGL aí, com o M366, será que eles são resquícios dessas frotas aí, né, de teste? Fica aí a indagação. Mas, infelizmente, meus amigos, caminhão não é que nem, vamos supor, não é que nem um veículo colecionável, sabe? Tipo Dodge Dart, né? Salvo o Badolato aí, que sabe de qual os números de chassi de todos os Dart vendidos no Brasil. Não é assim, né? Se fosse assim, seria muito fácil descobrir, né? Se era um veículo de teste Mercedes-Benz ou se é um motor adaptado, né? Inclusive seria muito legal se tivesse essa cultura, assim, essa subcultura aí de Zé Frizinho, né? No meio dos caminhões, né? De querer descobrir qual é o chassi mais baixo, qual é o chassi mais alto, mas isso não tem um controle, não tem nenhum porquê, porque é veículo de trabalho, né? Então você não compra, por exemplo, meu pai, por exemplo, ele não iria comprar um 1113 para guardar em casa, né? Pois é. Ele botar para viajar, E né? Então não tem essa preocupação. mesmo com essa cultura de uma coisa que você falou um tempo atrás, dos anos 80, e até início dos anos 90, já com as versões mais novas de pós 88, né? Foi quando mudou, foi 88? 86? Foi 89. 89, tá. A partir, até um fato curioso para levar para o público, é que em meados dos anos 80, anos 90, carro, caminhão, qualquer ativo de grande valor, né, na casa dos milhões de cruzeiros e cruzados e por aí vai, eram comprados para servirem de ativos físicos. Como assim? Dinheiro não valia absolutamente nada, né, que nem hoje, e você comprava um carro, comprava uma casa, comprava um caminhão e estocava, né? No caso do carro e do caminhão, você estocava o caminhão zero em casa, para você no futuro poder revender esse caminhão e ter um valor praticamente sem desvalorização. Porque nessa época, se você, para ter uma ideia, se a comida já era remarcada de 12 em 12 horas no supermercado, imagina o preço tabelado de um caminhão, que é uma coisa caríssima, sempre foi. Então hoje é muito comum, né? Comum entre aspas, né? Porque um Barney Find, um encontro assim, encontrar um carro, um caminhão usado sem uso é uma coisa difícil. Mas você encontra, por exemplo, os 1113, você encontra os Mercedes que vieram depois, você encontra Ford Cargo sem uso, aqueles Volkswagen com motor 318 a álcool da Dodge. Uhum. Então, você encontra esses Você caminhões. encontra muito caminhão Dodge. É o que mais encontra, porque era caminhão importado, né? Os Dodge eram caminhões importados? Sim, a cabine era importada. E eles eram Ah, montados aqui, tá. E ó, um entendeu? fato pra você aí que não sabia, você, consumidor inveterado de AG Badolato e não sabia dessa aqui, ó, pó de carro, é informação, caiu meu lápis. Ó, informação Pois, ao vivo. pois é, meu Tá amigo. vendo? Ó, eu não sabia disso. Eu sabia que esses motores eram feitos em loco, eram feitos no Brasil, tanto que a Volkswagen é completamente cheia de tesão para ir atrás desses carros e desses motores. O que ela fez? Ela comprou a Dodge, comprou a fábrica e acabou com a Dodge em 1981. Mas isso é assunto para outro programa. Vamos lá, Flávio, continua. Fatos caminhonísticos da sua noite. O 1113, sabe quem foi que começou a rivalizar com
11, 13, com essa linha toda, Quem? eu esqueci de falar, o famoso caminhão Volkswagen. Ele começou a ser vendido nessa época, né? 81. Pronto. O caminhão Volkswagen, né? Novidade na época. O pessoal olhava assim um caminhão, aí via um logo da Volkswagen, ficava doido, né? Que Brasília é essa que eu não conheço? Inclusive, Enio Júnior, forte abraço. Que Brasília azul é essa que eu não conheço, né? Enfim. E outro, em 85 começou a ser vendido o Ford Cargo. Ford Cargo. Ford Cargo. Vocês estão vendo Dicção aqui. maravilhosa. Hoje tá horrível, são 9 horas da noite, dia que a gente tá gravando aqui. A gente tá um pouco cansado, eu cheguei de viagem hoje, então eu tô completamente esbudegado. Se o Flávio falou alguma besteira, provavelmente vai passar direto na edição. Eu já peço desculpas a você que tá ouvindo. Hoje tá difícil, hoje tá. A gente só consegue gravar direito quando existe um alinhamento entre os planetas Ceará e Rio de Sim. Janeiro. Então é muito difícil, mas a gente tenta de qualquer forma. Vamos lá, Flávio, continua. Os caminhões Pois Volkswagen. é, estamos aqui praticamente fazendo o seu ouvido de pinico. Mas enfim, vamos lá, continuando. O 1113 começou a decair, assim, justamente por causa do Ford Cargo e do caminhão Volkswagen. E também por causa da Volvo, que começou a crescer, né, no mercado. Por quê? Porque a situação começou a melhorar um pouco, né, para quem era frotista. Então começaram a comprar caminhão extra pesado. Aí entrou Volvo e Scania, né? Enfim, essa linha AGL aí ficou 26 anos no mercado brasileiro, cara. Essa cabine aí. Então, você imagina hoje em dia, né, que salvo variações aí, tem coisa que não dura no mercado nem 3, 4 anos. Nessa época, as coisas eram mais, digamos, diferentes, né? O pessoal era mais tradicionalista. Até porque, até hoje, você encontra caminhoneiro, né, falando que caminhão é Mercedes. E caminhão de horário, caminhão para fazer força, tem que ter a estrela. E esse é o culpado, meu amigo. É esse caminhão que é o culpado. Tem gente que não compra outro caminhão se não for Mercedes, entendeu? Enfim, é isso aí a história. Eu fico até um pouco. é, eu não digo saudoso porque eu nunca fui. A galera que ouve o programa há muito tempo sabe disso. Eu nunca fui sabido, entendido ou sequer interessado em caminhões. É uma coisa muito recente minha. Mas, mesmo que você não tenha o menor conhecimento, interesse em caminhões do jeito que o Flávio tem, imagino que é até muito difícil qualquer outra pessoa ter tanto interesse em caminhões igual o Flávio, mas eu me falo pela minha experiência. É impossível você ter passado por qualquer estrada brasileira, por qualquer pedreira, por qualquer. Como é que eu posso dizer? Inclusive, muitos reboques, galera que gosta de busão, galera busóloga aí do Brasil afora, quando Sim, encontra sim. as raras ocasiões de o reboque de ônibus, que quase um ser mitológico, que é uma coisa que você só vê em Ele situações. só aparece de mil e mil anos, É, o reboque de ônibus. ou quando. De mil em mil anos, ou quando tem protesto que a galera bota fogo no ônibus. Mas quando você Sim, vê isso, o caminhão que tá puxando o ônibus, por mais novo que o ônibus seja, é um 1113, sabe? sim, É cara. uma coisa raríssima de se ver, mas você vai ter absoluta certeza que a frota pode ter, sei lá, 5 segundos. É a frota mais nova do estado de, sei lá, de qualquer lugar, mas o caminhão é aquele velho 1113 que a frente está terrivelmente envelhecida, parecendo um maracujá de gaveta comparado a uma Apache VIP 0 km, mas ele continua na labuta, continua puxando, continua indo de Ceasa a Ceasa, fazendo frete, fazendo mudança, fazendo o diabo. Mas os Sim, Mercedes-Benz carregando tudo, é. tudo. Eu tenho quase certeza absoluta que este é o caminhão não só mais longevo da história do país, como também o de maior sucesso. E, Sim, não tenho dúvida, cara. e isso eu não deixo restrito apenas ao 1113 e todas as suas variações. O Exército, até pouco tempo atrás, ainda, nas missões lá pra cima, né, norte e nordeste, ainda usa esses caminhões, os 4x4, Sim, cara. sabe? Usam.
Eu assisti um vídeo de um canal que ele vende ex-viatura do Exército Brasileiro. Eu acho muito legal esse canal. Porque eles mostram uns motores muito diferenciados, tipo o Detroit Diesel 2 tempos, sabe? Uhum. Que era utilizado em algumas viaturas do Exército Brasileiro naquela época. Mas eu vi eles fazendo uns testes nesse LG 1519 aí que eu falei, né? Que era o caminhão do Exército Brasileiro, 6x6 e tal. Cara, ele subindo um morro, assim, o cara sobe como se estivesse andando no plano, assim, numa boa, sabe? E o caminhão nem com o motor esgoelando tava, era tipo, tranquilo, é o que ele faz, assim, no dia a dia. Isso é muito legal, porque a gente vê a longevidade dele, né? É uma série aí que veio da Alemanha em 1959. Eles trouxeram para cá, né? Eles adaptaram o mercado brasileiro. Você vê um negócio que ficou, vamos, no total, né? Vamos juntar tudo no mesmo pote, né? Ele ficou de 1959 até 1989, né? Aí, produção com esse 352 aí, essa cabine AGL, então é muito legal, né? A gente ter oportunidade de conhecer uma máquina desse tipo aí. São É aquele que a gente fala de que é o tipo de caminhão que a marca pegou, fez e jogou a forma fora, entendeu? Nunca mais teve um igual. E é uma coisa até que eu queria perguntar já a nível de curiosidade, porque os caminhões que sucederam os 1113, né, que são aquela com a aparência mais quadrada, que por alguma razão tinham calotas, né? E eu não sei nem Uhum. se são calotas, mas aquilo me parecem calotas e, enfim, né? É, Não, são calotes. é tão difícil você ver um caminhão desses em linha, não, perdão. Um caminhão desses ainda rodando que, assim, óbvio, existem desses caminhões rodando. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, era muito comum você ver grandes lojas de imóveis usando esses Mercedes mais quadrados para fazer frete, para fazer mudança, enfim. Mas é batata. Você vai num hortifruti, ou aqui no Rio de Janeiro, num sacolão da vida, tá lá o 1113 levando verdura pro Ceasa, trazendo. Você vai num cara que faz E frete sabe, para outro estado, o 1113 tá lá. e sabe o que é melhor, cara? Ele é um caminhão relativamente barato nos dias de hoje. É até controverso falar isso, né? Porque nada tá barato no dia de hoje, né? Mas em se tratando de caminhão, que você encontra, sei lá, aquela Mercedinha, sabe, a 710, aquele caminhãozinho pequeno, Uhum. você encontra um daqueles por 70, 80 mil reais, alguns modelos mais novos por 110 mil. Em contrapartida, você encontra o 1113, né, que é um caminhão semi-pesado aí, para você poder carregar até 15 toneladas, né, dependendo da variação. Você encontra ele de 50 até 60, 70 mil reais, né, um caminhão que você, né, que no final das contas você pode fazer dele sua empresa, né, você ganha dinheiro em cima dele por um preço relativamente barato, né. O que faz todo sentido, afinal de contas, se é uma coisa bastante confiável, como sempre foi, afinal de contas, um caminhão não fica praticamente 30 anos em linha se fosse uma coisa ruim, né? Somando todas as variações, todas as funções e tal. Tem um fato engraçado sobre isso, que quando eu era muito criança, eu lembro de eu estar vendo um filme americano bem antigo, dos anos 70, que se passava num porto, né? Em determinada cena se passava num porto, e os mocinhos estavam dirigindo, eu acho que era uma BMW 735i ou 750. Eu não sei, era uma série 7 ou era uma série 5. Sei lá, era uma BMW sedã, eu adoro, mas eu não manjo de nenhuma das nomenclaturas. Eu deixo isso pro Pedro Santana, que é outro integrante do programa. Mas eu lembro dessa cena nítida. Era um 1113 dos anos 70, recebendo um container nas costas, nos Estados Unidos. Eu falei, pai, esse filme foi feito no Brasil? Falou, não, garoto, não tá vendo ali nos Estados Unidos a placa? Mas o caminhão, e isso não entrava na minha cabeça. Hoje, burro velho, no alto dos meus 20 e tantos anos, eu descubro ao vivo, junto com vocês, que o 1113 era exportado do Brasil para os Estados Unidos. E
é engraçado parar pra pensar também pelo seguinte contexto. Caminhões americanos parecem que têm uma aura completamente diferente do que você tem em termos de Brasil. Porque lá você tá falando de International, tá falando de Mack, né? Que são Hum, caminhões Tá falando de estradeiros. Tom Entendeu? É... Os Peterbilt. Peterbilt que usou o motor Caterpillar Cara. até uns anos aí. Sei lá, é um ambiente completamente diferente e ainda assim bastante receptivo pro caminhãozinho Mercedes, né? É uma coisa bastante, como é que eu posso dizer, interessante do ponto de vista para se analisar assim. Mas, de fato, mais uma vez a gente trazendo. No Canadá, cara, desculpa te cortar. Imagina, No Canadá, tem alguns sendo usados até hoje como aqueles que abre as ruas, sabe? No tempo de neve. caminhão limpa a Fica aquela neve. pá. Isso, caminhão limpa-neve. Eu tava tentando lembrar do nome dele. Mas tem uns sendo usados como com essa finalidade. Eu acho incrível, porque você vê que, apesar de ser um caminhão extremamente básico, né? Ele tem banco, volante, motor, capacidade de carga e acabou. Se você precisar de mais do que isso, é aquela velha máxima, né? Compre um Scania. Quer luxo, compra o Santana. No caso, o Scania. Mas Sim. é bizarro de que você vê que o negócio é ao mesmo tempo tão simples, ao mesmo tempo tão bom, sabe? Então, no mínimo, eu não queria usar a expressão interessante, mas é algo que é legal de você aprender, porque não se restringe a uma coisa só. O 1113 se tornou esse sucesso, o nome que não sai da boca do povo, porque foi o mais vendido, porque era uma carroceria versátil, porque tinha um motor relativamente durável. E hoje, se o cara consegue por alguma razão dar pau nesse motor, ele ainda consegue arranjar outra pra colocar ali, entendeu? Então, Sim. é bastante legal poder aprender sobre esse tipo de coisa. E Flávio, vamos encaminhando mais um Pode Carro a Diesel, mais para o seu encerramento, mais uma vez. Por pior que seja a vontade de não querer que esse programa acabe, porque tem muito. Se eu pudesse, eu já emendava os outros dois caminhões que eu quero falar no futuro agora. Mas, enfim, eu vou deixar isso porque senão a galera vai ouvir um só e não vai voltar nunca mais. Eu sei como é que vocês pensam, tá? Eu sei como é que vocês funcionam. Vocês vão me trair, que eu tô ligado. Mas vocês não vão fazer isso não, que eu tô segurando vocês aqui, porque é marketing, é mídia, tá? Então, Flávio, se você tiver alguma consideração final, a hora é essa. É isso aí. Mais uma vez eu agradeço por estar aqui, né? Você dando essa oportunidade para eu falar de uma coisa que eu gosto muito, né? Que é desse caminhão, né? E é isso aí. Eu queria fazer também, antes que você peça, a minha propaganda também. Meu Instagram é f.flavio, com dois L's. E no Twitter você pode me encontrar como Flávio Domingos, underline. E eu tenho minha página de desenho, que tá parada, confesso. Mas um dia eu volto. Um dia eu volto. Segue lá. É underline epifônico. E é isso aí. Muito E obrigado e até a próxima. se você ainda não conhece as artes incríveis do Flávio, vou deixar também outro plug aqui, outra propaganda, agora já minha, de uma coisa incrível que o Flávio faz pra mim quando ele tá quando ele tá de bom humor, que é as artes da Podcarro FM, que é uma iniciativa aqui, um braço, abre aspas, humorístico do Podcarro, que é uma radiozinha no Spotify não, perdão, no SoundCloud, onde a gente faz algumas playlists de música nacional, algumas de city pop, que é música pop japonesa dos anos 80, que é bem maneira. O Flávio faz as artes do programa, que eu não sei o que esse cara tem na cabeça, que ele se supera a cada episódio, inclusive. Mais pra frente aí vai acontecer a segunda edição da Podcarro Mixtape Nacional, então vocês vão poder conferir a arte incrível que o Flávio vai fazer, que eu ainda não sei qual é, mas eu tenho certeza que vai ser incrível. Mas se isso não for bastante para você e você ainda assim quiser perder mais tempo com a gente, você pode me seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, no @THERTLima, você vai me achar lá, mas não siga nem a mim e nem o negócio que eu falei agora, siga o Flávio e siga o Podcarro no @podcarro em tudo que é lugar. Beleza? Então, minha gente, a gente volta mais pra frente com mais um Pod Carro a Diesel. Mais uma vez, obrigado ao Flávio por ter vindo. A gente vai voltar aí com outras histórias. Eu quero trazer a história de um dos modelos mais icônicos da história do caminhoneirismo nacional, que é o 11, o, 100, o
Meu Deus do céu, olha onde minha mente foi, eu esqueci o nome do caminhão. É o 113. Esse programa promete, tá? Eu não posso dizer quando é que esse programa vai sair, porque a gente não gravou ele ainda, mas, meu amigo, olha, vai vir muita coisa por aí. Eu já abri um sorriso aqui. Porque se deixar o Flávio falar, acho que vai ter umas 2 horas de programa, mas enfim. E é isso. A gente se vê no próximo sábado com mais um Podcarro. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado por escutar o Podcarro a Diesel. Fique ligado porque logo estaremos de volta. E não se esqueça de seguir o programa nas redes sociais.